Tomate mutante com radiação. Gente, que foto esquisita! Ô Vani, isso aqui é um tomate com radiação mesmo? Por que esse tomate tá tão estranho desse jeito? Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Vani, sou engenheira florestal e hoje nós vamos falar sobre viviparidade em plantas. Você sabe o que é viviparidade? Sim? Não, talvez. Os vivíparos são aqueles que se desenvolvem dentro do corpo da mãe. Isso significa que você é um vivíparo, assim como eu e assim como o seu gato e o seu cachorro. Afinal, a gente se desenvolve dentro do útero da nossa mãe. Mas a viviparidade em plantas não é algo comum. Me diz uma coisa, você já fez aquela experiência na escola de colocar o feijãozinho dentro do algodão? Por favor, me diz que você fez. Isso é um clássico da escola, gente. Se você já fez esse experimento, o que você viu? Você viu a germinação de uma semente, que é o quê? É o desenvolvimento do embrião e o início da formação de uma nova planta. Bom, então toda essa germinação da sementinha foi fora da planta mãe, afinal você não estava com a mãe do feijãozinho lá na germinação, você germinou ele lá no algodãozinho. Então isso já mostra que viviparidade não é algo comum, porque o que a gente geralmente faz com a sementinha? A gente coloca ela lá na terra, rega para ela germinar. Mas Vani, defina assim um pouquinho melhor a viviparidade? A viviparidade é quando a gente tem a germinação precoce da semente ainda na planta mãe. Isso quer dizer, a planta nem dispersou, ela nem soltou da planta mãe e ela já está germinando. E em algumas espécies essa germinação vai acontecer dentro do próprio fruto. Mas agora vem a pergunta de R$1 milhão. O que causa a viviparidade? Nós temos duas causas principais para a viviparidade. A primeira é a falta de um hormônio vegetal chamado ácido abscísico, o famoso ABA. Eu sei que você pensou nessa banda aqui, ó, se não me engana. É verdade. Mas voltando a falar aqui, qual que é a importância desse hormônio vegetal? O ácido abscísico, ele é produzido nas folhas e nas extremidades das raízes e do caule. Ele é um inibidor de crescimento das plantas. E sim, ele é importante em vários momentos da planta. Ele é responsável pelo bloqueio do crescimento das plantas no inverno. E isso é muito importante para elas, até para elas poderem sobreviver. E ele atua também na dormência das sementes, impedindo que elas germinem de forma prematura. Ou seja, ele previne a viviparidade. Então, quando falta ácido abscísico, a gente vê essas cenas super interessantes de plantas que realmente parecem mutantes. A gente vê o milho germinar na espiga, a gente vê esse tomate que parece uma medusa. Uma vez alguém falou pra mim que parecia aquele filme Alien. Fica aí vocês com a imaginação para falar o que parece esses tomates. E a gente também vê os moranguinhos aí, tudo com as folhinhas nascendo, entre outras espécies que vão apresentar aí imagens bem interessantes também. Mas lembra que eu falei que eram dois motivos? Você não esqueceu, né? É claro! Mas qual é o outro motivo? Vocês notaram que eu falei que não é comum na natureza, mas eu não falei que ele é um fenômeno impossível de ocorrer naturalmente. E isso quer dizer o quê? Que existem plantas na natureza que apresentam viviparidade de forma natural. Existem cerca de 40 gêneros, divididos em 23 famílias, que apresentam esse fenômeno incrível chamado viviparidade de forma natural. Mas vocês devem imaginar que para uma planta evoluir a ponto de desenvolver viviparidade, alguma coisa tem aí, né? De forma geral, as plantas que desenvolveram viviparidade de forma natural, elas vivem em ambientes hostis, que são ambientes que são muito difíceis para a semente conseguir se desenvolver no momento que ela cai. Gente, deixa eu falar para vocês que a gente tem uma planta nativa do Brasil que apresenta esse fenômeno. E eu sou tão legal que eu já vou entregar tudo de uma vez só. Porque eu vou falar o quê? Das plantas que habitam os manguezais. Os manguezais, para quem não sabe, são ecossistemas costeiros de transição entre a terra e o mar. Agora vamos ser honestos. A gente está em um sistema de transição entre terra e mar e a gente tem plantas se desenvolvendo ali. Vamos combinar que não é o ambiente mais fácil do mundo, afinal a gente tem água salobra
e lama. E isso vai dificultar muito aí o desenvolvimento de uma semente. E o mangue, que não é bobo nem nada, pensou, vou fazer o quê? Que a sementinha se desenvolva em mim mesmo. Na hora que der, que ela conseguir se sustentar sozinha, aí ela vai lá pra lama. Então, uma das plantas que tem esse fenômeno de forma natural é o mangue vermelho, que é uma das plantas que habita aí os manguezais. As sementes do mangue vermelho, elas vão germinar ainda na planta mãe e vão ser liberadas da planta mãe em um estágio de desenvolvimento chamado propágulo. Os propágulos, eles acumulam grandes quantidades de reservas nutritivas, o que permite para essa planta que ela consiga se sustentar sozinha até ela achar um local para se fixar e se desenvolver. Agora vem um plot twist, porque tem uma planta que muita gente conhece que tem um fenômeno parecido com a viviparidade. Esse fenômeno, ele é tão parecido que ele se chama como, gente? Pseudo-viviparidade. Mas antes de eu explicar a pseudo-viviparidade, eu quero saber se você já se inscreveu e deixou o seu like. Você deve conhecer uma planta chamada mãe de milhares, alguns chamam de aranto também. Se você já viu essa planta, você já notou que ela é uma planta muito fofa e muito diferente. Por quê? Porque ela vai ter um monte de mini plantinhas, gente, coisa mais linda. Um monte de mini plantinhas nas folhas. E por que que é uma pseudoviviparidade e não uma viviparidade? Na pseudoviviparidade, a gente vai ter o desenvolvimento de uma nova planta no caule, ou no caso da mãe de milhares, lá na folha. A viviparidade é a germinação da semente. É essa a diferença entre a viviparidade e a pseudoviviparidade. Vem cá, me diz se a natureza não é maravilhosa. Olha como que algumas plantas evoluíram de forma única, que nem o caso dos manguezais, que são ecossistemas incríveis. E se você acha a natureza tão incrível quanto eu acho, escreve plantas incríveis aqui no comentário para eu também saber quem que assistiu até o final. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Isso não é um tomate com radiação. Esse é um tomate com viviparidade. Seus bando de vivíparo desinformado.